Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para dar continuidade, né, aos nossos bate-papos e conversas sobre mediunidade, o que você precisa saber, não é? Hoje já é o tema 107, que vai exclamar o seguinte: De novo. Eu não estou preparada. Reencarnar. Eu não quero, é chato. O nosso estudo espírita dessa quinzena, como já está na cara, vai falar sobre a reencarnação. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre esse assunto. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, os espíritos errantes desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, preferem aquelas que se lhes afiguram mais apropriadas a esse progresso, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante sua vida errante, empregada em instruir-se, ficam sabendo quais as nações que mais lhes convém, a fim de atingirem o fim visado. Allan Kardec, na Revista Espírita, abril de 1859. Conforme nós vimos, né, nós quando estamos no mundo espiritual ou na erraticidade, nós, a grande maioria, né, muitos de nós vão sendo preparados para reencarnar. Então surge uma pergunta: bom, se nós nos preparamos para a reencarnação quando nós estamos no mundo espiritual, por que muitos espíritos ou muitos de nós têm receio de reencarnar? Esse assunto eu voltei a tocar nele, porque a reencarnação eu creio que é um nicho muito grande. Nós temos, né, seriam diversos vídeos para falar sobre reencarnação e não esgotaríamos o assunto, porque numa reunião mediúnica nossa, né, foram trazidos alguns irmãos que estavam em preparativos finais reencarnatórios. Então eles já estavam ali, já prontos, quase prontos para reencarnarem, né? Mas o que nós notamos, daqueles que deram passividade, eles estavam receosos, não é, de enfrentar as provas que eles haviam escolhido e que tinham se proposto, não é, a reviver, não é, nessa vida na carne, na próxima vida na carne. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente reencarna, quando a gente está na carne, a gente tem o véu do esquecimento. Então, antes de encarnar, né, há o véu do esquecimento, e isso é uma dádiva, né, da divindade que nos dá para que nós possamos ser o que nós realmente somos, agirmos, não é, daquilo que, dentro daquilo que nós trazemos, de atributos morais. Então, pelo véu do esquecimento, como a gente esquece as vidas passadas, nós vamos vivenciar aquilo que nós realmente trazemos de bagagem moral. Sabendo disso, né? Então, antes de reencarnarmos, a gente tem medo de sucumbir a essa nova prova na matéria, porque a gente sabe quem realmente nós somos, né? Os nossos defeitos, os nossos predicados, não é? As nossas possibilidades e aquilo que nós somos capazes, não é, de fazer. Entretanto, quando nós estamos encarnados, nós temos a intuição do que nós fomos, não é, em outras vidas, ou daquilo que nós realmente somos. Por quê? Porque nós somos intuídos das nossas tendências boas ou más de vidas passadas, não é? Nós temos essa intuição, essa coisa dentro de nós. E além disso, é claro, ninguém fica desamparado. Nós contamos sempre com a assistência do nosso espírito protetor, ou como queira, anjo guardião, não é? Que sempre nos orienta para que nós façamos as melhores escolhas, que nós trilhemos sempre o melhor caminho. Porém,
eles sempre nos deixam bem claro que as nossas melhores escolhas dependem exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio e essa decisão das escolhas, dos caminhos, não é? Dos atos e das nossas ações quando desencarnados. Eles nos orientam, não é? Mas a decisão final sempre é nossa. Ouçamos aí, mais uma vez, o que Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos. Chegando ao termo que a providência marcou para a sua vida errante, o espírito escolhe por si mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e em virtude dessa liberdade, que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea, e no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 7. Então, em virtude dessa fala do Kardec, meus caros amigos, como nós já sabemos, né, quem nós fomos, não é? Nós temos uma boa noção de quem nós seremos antes de reencarnarmos, não é? E aí que ferra o negócio, não é? Porque a gente tem medo de sucumbir em virtude de nós sabermos as nossas capacidades e aquilo que nós fomos. Contudo, sempre vamos lembrar, não é? Que nós temos no nosso anjo guardião, o nosso orientador, que temos na espiritualidade também, né? Os guias para caminharmos o melhor caminho. E prestarmos atenção nos nossos atos e procurarmos, não é? Fazer sempre o bem. É isso que Jesus nos pede. Era isso que eu queria falar essa quinzena. Muito obrigado a todos, não é? Fiquem todos com Deus, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Boa quinzena e tchau, pessoal.